Dilatação térmica dos sólidos e líquidos. Dilatação térmica é o fenômeno pelo qual o corpo sofre uma variação nas suas dimensões quando varia sua temperatura. Eu já comentei na aula anterior, inclusive devido aos termômetros, sobre o funcionamento do termômetro. Você já sabe que ao aquecer um corpo, o que acontece? As moléculas irão ganhar energia. Então elas passarão a vibrar mais. E quando as moléculas passam a vibrar mais, aumenta esses espaços entre as moléculas. Aumentando esses espaços, o corpo adquire uma dimensão maior. Então eu representei aqui nessa figura exatamente isso. Olha, quando aqui está mais frio, quando as moléculas ganham energia, você observa então que o corpo aumenta a dimensão dele. Ele vai ficar maior, ele irá dilatar. Então, a dilatação de um sólido com aumento de temperatura ocorre porque, com o aumento da energia térmica, aumentam as vibrações dos átomos e moléculas que formam o corpo, fazendo com que passem para posições de equilíbrio mais afastadas das originais. Olha nesse esqueminha aqui, eu coloquei aqui, olha, as moléculas com uma temperatura T1. Quando você aumenta a temperatura, vai aumentar esses espaços entre as moléculas, Aumenta a distância média das moléculas. Isso vai fazer então com que aumente as dimensões do corpo. Ocorrerá a dilatação do corpo. Excepcionalmente, na água ocorre o fenômeno inverso de 0 a 4 graus Celsius. Algumas substâncias, não é só água não, mas depois eu coloco aí para vocês. Olha só, de 0 a 4 graus Celsius, eu coloquei aqui o volume em centímetro cúbico, a temperatura, aqui eu não coloquei T, está em θ, em graus Celsius. Olha bem, de 0 a 4 graus Celsius, a água era para estar dilatando, porque está aumentando a temperatura. Só que, em vez de ela dilatar, ela vai contrair. Isso acontece devido às pontes de hidrogênio da água. Exatamente quando você vai estar aumentando essa temperatura, essas pontes estarão se quebrando. Então, em vez da água dilatar, ela vai se fundir um pouco aí, Ela vai diminuir o volume. Então isso acontece de 0 a 4 graus Celsius, olha. A temperatura vai estar aumentando e ela vai estar diminuindo o volume. Olha, você sabe que densidade é massa sobre o volume. Então, o menor volume da água vai ocorrer quando ela estiver a 4 graus Celsius. Então, a 4 graus Celsius você vai ter a máxima densidade da água. Aqui eu estou representando aqui, 1 grama por centímetro cúbico. Exatamente a 4 graus Celsius. De 4 a 0, olha, o que acontece com o volume? Ele vai aumentando, Você está baixando a temperatura, o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, a densidade vai estar diminuindo, olha, de 4 a 0. Por isso que quando você congela a água no dia, ela vai virar gelo. Quando a água vira gelo, o volume é maior do que quando está a 4 graus Celsius, a água no estado líquido. Então a densidade da água virando gelo aqui, se fundindo, a densidade vai ser menor. Por isso que o gelo flutua na água, porque ele tem uma densidade menor do que a densidade da água. Então ele vai estar sempre flutuando sobre a água aí. Aí as substâncias também, que são análogas à água. A prata, o ferro, o antimônio, o bismuto tem comportamento análogo da água. Vai acontecer a mesma coisa. Próximo ali exatamente da solidificação, ou da fusão, vai ocorrer esse processo inverso aí, Você vai estar aquecendo e em vez de dilatar, ele vai estar diminuindo o volume. Ou quando você estiver esfriando, em vez de contrair, ele vai estar dilatando. Isso só acontece com esses elementos aqui. Mas não há essa importância de ficar preocupado de decorar isso aí. Não há necessidade. Porque isso normalmente vem comentando em prova quando eles exigem. Normalmente eles falam assim, uma substância que tem um comportamento análogo da água. Aí você já sabe que aquela substância vai agir dessa maneira. Esse comportamento da água explica por que em regiões de clima muito frio os lagos chegam a ter suas superfícies congeladas. Você está vendo aqui na foto duas pessoas aqui
patinando num lago. Tá? O que acontece? Devido ao ar, né, a temperatura muito baixa, o ar muito frio aqui, em contato com a água, a superfície da água irá congelar. E a água, quando está congelando, ela tem uma densidade menor. Nós acabamos de ver isso. Então o gelo vai ficar flutuando. Ou seja, a parte de cima do lago congela. E o gelo, gente, ele é um bom isolante térmico. Então o que vai acontecer? Essa camada de gelo na superfície da água irá proteger a água que está mais para o fundo aqui. Tá? Então a vida marinha se conserva. Você tem um lago congelado, mas você tem peixes embaixo desse gelo aqui. Tá? Porque o gelo vai funcionar como isolante térmico e vai proteger a água que está mais abaixo aqui, né? Ou seja, a água que está mais abaixo aqui vai ficar numa temperatura acima de 0 graus Celsius. Ok? Então mais adiante aqui, tá, eu coloco aqui, né, o gelo na água para você ver. Observe que a maior parte do gelo, na verdade, fica embaixo da água. Só uma parte aqui, olha, né, que fica acima da água. Por quê? De qualquer maneira, a densidade do gelo é muito próxima da densidade da água líquida. Você vê aqui, mas nós estamos vendo aqui essa parábola aqui, né? Mas na verdade você vê que os valores são muito próximos aqui. Tá? Então o gelo ele fica bem mergulhado na água. Ok? Mas ele tende a flutuar, né? Então você note que um pedaço do gelo fica aqui em cima. Então a mesma coisa acontece com o iceberg. Quando você vê um iceberg no mar, por exemplo, a maior parte desse iceberg, na verdade, está abaixo da água. Ok? Então nessa figura aqui você tem uma noção boa de como é que é essa proporção aí, né? Dilatação linear. A dilatação linear, tá, gente, é a dilatação do corpo numa dimensão só. Nós vamos ter a linear, a superficial, quando é uma superfície, e a volumétrica, quando a gente trabalha com volume. No caso da linear, é uma dimensão só. Não sei se você já observou, no trilho, né, em linha férrea, né, existem fissuras entre dois trilhos. Né? Isso serve para quê? Primeiro, transporte, né, porque quando você vai construir uma estrada de ferro, você tem que transportar esses vergalhões aí, né? E eles são grandes. E se fosse, por exemplo, um vergalhão de 1 quilômetro, como é que você iria transportar isso aí? Então, primeiro é isso, né? Facilitar o transporte. E segundo, exatamente para poder dilatar o trilho. Por quê? Você coloca o trilho ali do trem e quando bate o sol em cima, por exemplo, aumentando a temperatura, o trilho vai dilatar, ele vai aumentar o comprimento dele. Se não houvesse essa fissura aí, não teria para onde o trilho dilatar. Aí o que iria acontecer? O trilho iria entortar todo. Tá? Então essas fissuras, a gente chama aí fissura de dilatação. Tá? Que é exatamente para o trilho poder movimentar durante essa dilatação aí. Você pode estar estranhando nessa figura aqui de baixo, mas o que houve aqui embaixo? Aqui de repente houve algum acidente aqui, alguma coisa que pegou fogo aqui, o trilho atingiu uma temperatura muito alta. Então acabou acontecendo isso aqui. Ok? Algum acidente que houve aqui, porque na temperatura ambiente, né, ele já é próprio para dilatar aí, dependendo da região que ele está, né, com o calor do sol. Isso já é feito propositadamente. Então, se você for fazer engenharia, você vai ter que estudar muito isso aí. Tá? Porque, por exemplo, aí você está vendo aí uma ponte. A gente percebe em pontes, existem essas fissuras. Tá? É feito propositalmente, que é exatamente para a ponte poder dilatar. Tá? Que se fosse uma peça inteiriça, ela iria acabar se quebrando. Então, olha, é feito isso. À medida que aquece a ponte, essa fissura aqui tende a se fechar. Tá? Então aqui você vê que está bem colocado aqui, né? Porque eles colocaram encaixes, né? Então esses encaixes aqui eles vão fechando à medida que a temperatura vai aumentando. Você vê até aqui, né? Tem um rio lá embaixo, ou um mar, não sei. Né? Você vê a cor da água lá embaixo. Tá? Isso aí é exatamente as fissuras de dilatação.
Tá? Você está vendo aqui a fissura de dilatação de uma ponte. Tá? Toda ponte, viaduto tem isso. Por exemplo, na ponte Rio-Niterói, é mais ou menos ali de 500 em 500 metros ou até menos, você tem essas fissuras. Né? O carro, quando passa com um pneu aqui em cima, a gente percebe um tranco, né? Tá? A gente percebe claramente essas fissuras. Então, quando na laje de um prédio, por exemplo, de uma casa, normalmente é feita essas fissuras no concreto propositadamente, que é para o teto ali poder dilatar quando o sol bate em cima. Tá? Então, se você não fizer isso, provavelmente em pouco tempo vão criar fissuras aqui e a água começa a penetrar. Começa a haver infiltração no apartamento do último andar. Tá? Então essas fissuras são muito importantes para exatamente a laje poder movimentar durante o aquecimento aí, durante o dia. Tá? À noite ela se contrai, né? Então ela vai dilatar durante o dia e contrair à noite. Aí outros desenhos para você ver, tá vendo? São essas fissuras que é feito, tá, em pisos e em passeios também. Tá? Você já deve ter visto isso aí em passeios, eles colocam essa risquinha, né? Não é para enfeitar isso. Isso aí é para que o concreto ele possa dilatar. Tá? São fissuras de dilatação. Levando você para o laboratório agora, na maioria dos laboratórios de física existe esse aparelho que se chama dilatômetro. Eles diferenciam um pouquinho a forma de funcionamento. Tá? Esse aqui, você vê, ele está colocando, você tem aqui uma barra de ferro, tal, alumínio, o que ele quer medir a dilatação. Ele coloca álcool e fogo nessa parte de baixo, ligado diretamente à peça aqui que ele quer medir. Essa peça vai empurrar essa outra peça aqui, tá vendo? Que vai girar em torno desse parafuso e que vai empurrar essa outra aqui que está independente. Então você observa que a chama, tá? Ele apagou a luz para você ver a chama está dilatando essa peça, esse metal que está aqui, e por sua vez você vai medindo aqui, ó, a dilatação. Tá? Nesse tipo de dilatômetro aí, ele está medindo aqui através de ângulo, tá? Por esses ângulos aqui dá para a gente medir o quanto essa peça está dilatando. Tá? Esse aparelho se chama dilatômetro. Tá? Olha, só reforçando aí, tá? Eu estou pegando essa imagem aí do site do Alex Amorim. Okay? Tem um endereço aí na internet, se você quiser ver o vídeo completo, está logo abaixo aí. Então vamos continuar a dilatação linear. É aquela em que predomina a variação em uma única dimensão, ou seja, o comprimento. Tá? Para estudarmos a dilatação linear, consideremos uma barra de comprimento inicial Li. Olha, eu tenho aqui uma barra de comprimento inicial Li numa temperatura inicial Ti. Tá? Vamos chamar a temperatura de T aí. Muito bem. Quando você aquece essa barra, o que vai acontecer então? As moléculas irão ganhar energia, elas irão afastar, né, uma das outras aí, então essa barra irá dilatar. Desculpa, falhou o desenho aí, olha. Essa barra ela irá dilatar, aumentará o comprimento dessa barra. E experimentalmente verificou-se que, primeiro, ΔL, que é a variação do comprimento aqui, é diretamente proporcional ao comprimento inicial Li. Tá? O que significa isso? Que quanto maior o comprimento inicial da barra, mais essa barra irá dilatar, mais moléculas você vai ter ali naquele corpo. Né? Então essas moléculas aumentando os espaços entre elas, você vai ter uma dilatação maior também. Quanto mais molécula, maior número de espaços, né, que vão se abrindo, e isso aí vai aumentar mais o volume. Tá? Então nós temos que, a partir dessa relação, podemos escrever que ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial que você tem da barra aí.
Segundo, ΔL é diretamente proporcional à variação da temperatura, que é uma lógica também, né? Quanto maior a temperatura, mais a barra irá dilatar, tá? Então, olha, com relação a essa dilatação, se você tem uma variação de temperatura, ela vai dilatar em um certo valor. Se você dobrar a variação dessa temperatura, variação, tá? Não é simplesmente a temperatura. Se você dobrar a variação dessa temperatura, a dilatação também irá dobrar aí, ok? Então nós teremos que ΔL é diretamente proporcional à variação da temperatura. Terceiro, ΔL vai depender também do tipo de material que você tem. Se é alumínio, se é ferro, se é concreto. Por quê? Cada tipo de material vai ter um tipo de dilatação. Então vai surgir aí um coeficiente de dilatação linear. Tá? Nós vamos chamar de alfa, coeficiente de dilatação linear, que vai depender do tipo de material que você está estudando. Isso aqui normalmente é uma constante que é dada no problema. De vez em quando é pedido aí para você calcular essa constante. Tá? Nós vamos ter problemas assim. Tá? Mas é uma constante que vai te dar se o material dilata bem ou não. Tá? Porque existem substâncias que dilatam muito mais do que outras substâncias. Então, resumindo, nós teremos que ΔL vai ser igual, olha, como todas essas variáveis têm essa dependência aqui, nós teremos o seguinte, olha, dilatação linear é diretamente proporcional ao alfa, que é o tipo de material, vai te dar que tipo de material que você tem em mãos, coeficiente de dilatação linear, L0, comprimento inicial da barra, vezes a variação de temperatura. Tá? Em que alfa é a constante característica do material que constitui a barra, denominada de coeficiente de dilatação linear. Vamos ver como é simples trabalhar com isso. Olha, uma régua de aço tem 30 centímetros de comprimento a 20 graus Celsius. Vamos pegar esses dados na solução. Ela tem 30 centímetros de comprimento, quer dizer, vamos chamar isso aqui de comprimento inicial, L0, 30 centímetros, a 20 graus Celsius, então temperatura inicial, 20 graus Celsius. Qual o comprimento dessa barra, ou seja, L, qual o comprimento dessa régua, a temperatura de 200 graus Celsius, temperatura 200 graus Celsius. Dado alfa, né? Coeficiente de dilatação linear do aço igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? Então eu estou querendo aí qual o comprimento final da régua. Olha, aquela equação que nós acabamos de ver, ela vai nos dar o quê? A dilatação linear. Eu sei que a dilatação linear, ΔL, né? É apenas a variação de comprimento. Eu, na verdade, estou querendo o comprimento final. Ou seja, quem vai ser o comprimento final? Vai ser o comprimento inicial mais a dilatação. Tá? Então eu sei que ΔL é igual a L menos L0. É a variação do comprimento aqui. Eu estou querendo o comprimento final aqui, ó, o L. Vamos calcular primeiro o ΔL. Então ΔL, vamos substituir. ΔL é igual a alfa, 1 vezes 10 a menos 5. Graus Celsius a menos 1. Peguei esse dado. L0 vale 30 centímetros. Vezes variação de temperatura. Variação de temperatura é T menos T0. Né? Nós vamos ter uma variação de temperatura aí. Ok? Agora então vamos substituir. Né? Quanto que é T menos T0 aqui? Olha, T vale 200, T0 vale 20. 200 menos 20, 180. Vamos substituir isso aqui. ΔL é igual a 1 vezes 10 a menos 5 vezes 30, que multiplica T 200 menos T0, 20. Tá? Então vai dar 180 aqui. Repetir aqui, olha, 1 vezes 10 a menos 5. Olha, como eu estou trabalhando aqui com potência de 10, tá vendo? 30 eu coloquei 3 vezes 10. 200 menos 20, 18 vezes 10, que é 180. Fazendo esse cálculo agora, olha, eu vou ter aqui, olha, 1 vezes 3 vezes 18 vai dar 54.
10 a menos 5 vezes 10, 10 a menos 4. 10 a menos 4 vezes 10, 10 a menos 3. Está aqui, 10 a menos 3 centímetros. Essa foi a dilatação dessa régua de aço aí. Mas não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo o comprimento final da régua. Então, olha, eu coloquei a resposta aqui melhorando, né? A cara disso aqui, né? Normalmente a gente coloca a vírgula depois da primeira casa significativa aqui. 5,4 vezes 10 a menos 2. Né? Andei com a vírgula uma casa aqui. Eu poderia colocar aqui 0,054 também. Essa é a dilatação linear. Ok? Então vamos calcular L agora. Para calcular L, eu sei que ΔL é L menos L0. E o ΔL agora eu conheço aqui, olha. Então passando o L0 para cá, somando, olha, eu vou ter ΔL mais L0. Né? O L vai ser igual a L0 mais ΔL. Bom, esses valores eu tenho, vamos substituir. L então vai ser igual a L0 mais alfa L0 ΔT. Tá? Olha, isso aqui é uma equação que costuma ser dada também. Tá? Mas você vê, você não precisa ficar decorando isso. Se você sabe calcular o ΔL e você quer o comprimento final, basta você pegar o comprimento final, vai ser o comprimento inicial mais ΔL, que é alfa L0 ΔT. Pode ser considerada mais uma formulinha aí também. Então aqui, olha, você pode substituir agora. Tá? Você tem que L é igual. Quanto que valia L0? 30 centímetros. Coloquei aqui. Mais, se o ΔL, 5,4 vezes 10 a menos 2. Olha, vamos mandar com a vírgula duas casas para a esquerda aqui, né? Para facilitar o cálculo aqui. Você vai ter, olha, L será igual a 30 mais 0,054. Comprimento final da barra, então. 30,054 centímetros. Esta é a resposta do problema. Vamos para esse segundo problema. Uma barra metálica de comprimento L0 a 0 graus Celsius, vamos pegar esses dados, né? A solução L0 numa temperatura inicial de 0 graus Celsius. Sofreu um aumento de comprimento de 10 a menos 3 L0. Olha só, isso aqui não é o comprimento final, é um aumento de comprimento. Então vai ser o ΔL, né? Eu vou ter que ΔL é 10 a menos 3 L0. Quando aquecido a 100 graus Celsius. Olha, ele estava numa temperatura inicial de 0 e passou para 100. Temperatura final, 100. Então eu já poderia colocar aqui até direto, né? ΔT igual a 100. Qual o coeficiente de dilatação linear do metal? Eu estou querendo descobrir alfa, o valor de alfa. Então vamos lá. Pegando a equação, ΔL é igual a alfa L0 ΔT. ΔL é 10 a menos 3 L0. O alfa eu estou procurando. O L0 vale L0 mesmo, né? Que eu não dei valor para ele. Vamos deixar o L0. E o ΔT, 100 menos 0. Vamos substituir. Olha lá. Alfa L0 ΔT, que é 100 menos 0. Observe aqui que L0 com L0 dá para simplificar, né? Você passar o L0 para cá dividindo, L0 com L0 você simplifica. Então ficou 100 alfa igual a 10 elevado a menos 3. Ó. 100 não é 10 elevado a 2? Pega o 10 elevado a 2 e passa para cá dividindo. Ó. Alfa é igual a 10 a menos 3 dividido por 10 elevado a 2. Que vai dar 10 elevado a menos 5 graus Celsius. A menos 1. Acabou o problema. Resposta. Tá? Bom, 3. São clássicos esse aí, tá? Então é bem interessante aí, por isso que eu fiz questão de colocar aí. A figura 1 mostra como duas barras de materiais diferentes estão fixas entre si. E é um suporte, e a figura 1b mostra essas mesmas barras após terem sofrido uma variação de temperatura. Então você tem aqui as duas barras, tá? Elas têm materiais diferentes. Elas estão presas em suporte aqui. Tá? E elas estão grudadas uma na outra, é como se você colasse uma na outra aqui. Então o que acontece? Quando você aumenta a temperatura, uma barra vai crescer mais do que a outra. Tá? Então, se elas estão coladas uma na outra, como uma vai crescer mais do que a outra? Tá? Então há uma tendência a elas se entortarem, tá? Porque uma vai estar crescendo mais. Ok? Quem vai estar crescendo mais aqui? Exatamente a barra 1, que você nota que ela vai ficar por fora de uma circunferência, né? Se você imaginar uma circunferência aqui, ó, quem vai ter o maior comprimento? Quem está
por fora da circunferência, maior raio, né? Ok? Então a 1 aqui, ela vai estar dilatando mais do que a 2 aí. Isso, né, se imaginar se você está aumentando a temperatura, a 1 estaria dilatando mais. Ok? Agora, se você imaginar esfriando, a 2 estaria encolhendo mais do que a 1. Tá? A 2 seria menor, então estaria entortando da mesma maneira aqui. Então vamos ao exemplo. Olha, sabendo-se que os coeficientes médios de expansão linear dessas barras são, e é correto afirmar que, olha, são, né, aqui ó, alfa 1 menor do que alfa 2. Então, olha, vamos analisar. Se alfa 1 for menor do que alfa 2, olha, essa barra 1 menor do que a barra 2, ou seja, ela vai movimentar menos, né, tanto aquecendo quanto diminuindo a temperatura. Se alfa 1 for menor do que alfa 2, então ΔT é maior do que zero. Então vamos lá. Se alfa 1 é menor do que alfa 2, então o que significa isso? Que a barra 1 está variando o comprimento com menos intensidade do que a barra 2. Ou seja, se você vai aumentar a temperatura, a 2 vai crescer mais do que a 1. Olha, se a 2 crescer mais do que a 1, isso aqui não iria envergar para baixo, e sim para cima. Olha, para você entender melhor isso aqui, eu vou colocar duas circunferências aqui, tá? Você vê qual que é a circunferência maior aqui? Não vai ser a externa, porque ela vai ter um perímetro maior do que a circunferência interna. Então você vendo essa curvatura aqui, você vai pensar em duas circunferências, olha, uma dentro da outra. Tá? Para que ocorra isso aqui, a circunferência externa, ou seja, a barra 1 aqui, ela teria que ser maior do que a barra 2. E pelo que está falando aqui, não vai acontecer isso. Porque a alfa 1, olha, os dois têm o mesmo comprimento. Se a alfa 1 é menor do que a alfa 2, significa que o 1 vai dilatar menos do que a 2. Tá? Então a 2 seria maior. Ela não poderia envergar para baixo, ela iria envergar para cima. Se ela envergasse para cima, tudo bem, porque aí a 2 seria maior do que a 1. Né? Você pegaria essa parte de baixo aqui, né? A 2 estaria por fora. Tá? Então a A está errada. B. Se alfa 1 é maior do que alfa 2, vamos para aquele caso. Olha lá, o 1 vai dilatar mais do que 2. O 1 vai ser maior. Isso para ΔT maior do que 0, mas aqui está falando menor do que 0. Então vamos lá. Se alfa 1 é maior do que alfa 2, olha, o 1 então vai variar mais. Para ΔT menor do que 0, quer dizer que o 1 vai encolher mais do que 2. Para o 1 encolher mais do que 2, 2 seria maior. A barra teria que envergar para cima e não para baixo. Então a B também está errada. C. Alfa 1 maior do que alfa 2. Então 1 vai dilatar mais do que 2. Para ΔT maior do que 0. Então, olha, se o 1 dilata mais do que 2, tá? Então 1 vai ser maior do que 2. Então vai ter uma tendência a envergar para baixo. Aqui em cima, olha, o 1 vai ser maior do que 2. Então vai estar envergando para baixo. A letra C é a correta. Tá? A maior, né, a barra maior estará por fora. E a menor por dentro. Então vai estar envergando para baixo aqui. A letra C é a resposta correta. Tá bom? ΔT, sendo menor do que 0, independente de alfa 1 e alfa 2. Tá? Você já viu que há uma dependência direta aqui. E ΔT maior do que 0, independentemente de alfa 1 e alfa 2. Não tem. Você vai depender de quem dilata mais aí. Quarto exercício. As barras A e B da figura têm, respectivamente, 1000 milímetros e 1001 milímetros de comprimento, a 20 graus Celsius. Seus coeficientes de dilatação linear são alfa A 3 vezes 10 a menos 5 e alfa B 10 a menos 5 graus Celsius sobre 1. Bom, eu estou lendo aqui, vamos pegar os dados, né? Solução. Olha, as barras A e B têm, respectivamente, comprimento inicial da A, 1000 milímetros. Comprimento inicial da B, 1001 milímetros. Numa temperatura inicial de 20 graus Celsius para as duas barras. Seus coeficientes alfa A e alfa B foram dados.
A temperatura em que a barra C ficará na posição horizontal será aproximadamente, olha o que vai acontecer aqui. Você note que A e B elas têm comprimentos diferentes, por isso que C aqui, olha, está inclinado. Mas observe que αA, o coeficiente de dilatação linear da A é maior do que a B, 3 vezes maior. Ou seja, quando você aumentar a temperatura desse sistema todo aqui, o que vai acontecer? O A vai dilatar mais do que o B. Vai chegar uma hora que o C vai estar na horizontal, porque o A está variando o comprimento mais do que B. Tá? Então vai chegar um momento em que C vai ficar na horizontal aqui. Eu quero saber que temperatura que isso vai acontecer. Tá? Então isso vai acontecer quando o comprimento da barra A for igual ao comprimento da barra B. Eu quero saber a que temperatura que o comprimento da barra A será igual ao comprimento da barra B. Tá bom? Então vamos desenvolver isso. O comprimento da barra A tem que ser igual ao comprimento da barra B. Então, o comprimento inicial da barra A mais a dilatação que ela vai sofrer terá que ser igual ao comprimento inicial da barra B mais a dilatação que ela vai sofrer. Não podemos esquecer que a B aqui também vai estar dilatando. Tá? Você está aumentando a temperatura, ela vai dilatar também. Então, substituindo, nós teremos L0A mais ΔLA, alfa L0, ΔT, tudo A. Isso é igual a L0B mais ΔLB, que é alfa L0, ΔT, tudo B. Vamos substituir o que nós pudermos aí. L0, 1000, mais alfa L0, ΔT, tudo A. Alfa A, 3 vezes 10 a menos 5. L0A, 1000, que eu botei aqui 10 elevado a 3, vezes a variação de temperatura. Que é igual a L0B, 1001, mais alfa B, 10 a menos 5, L0B, 1001, vezes o ΔT. Tá? Aí você poderia ter falado assim, mas você poderia ter colocado aí T menos T0, ou T menos 20. Depois eu vou mostrar para vocês, tá, que o ideal é realmente calcular o ΔT. Eu vou calcular primeiro a variação de temperatura, para depois calcular a temperatura final. Eu vou fazer menos conta. Tá? Depois eu vou colocar aqui T menos T0 para você ver como é que daria mais trabalho. O que eu posso fazer agora? Olha, eu tenho que agrupar os T's aqui, né? E passar os números para o segundo membro aí. Então, olha, 3 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a 3 vai dar a 3 vezes 10 a menos 2, olha. Tá? Eu repeti o 3, 10 a menos 5 vezes 10 a 3, 10 a menos 2. ΔT. Esse mais 1001, 10 a menos 5 ΔT, eu vou passar para cá subtraindo. Ó, menos 1001, 10 a menos 5 ΔT. Isso vai ser igual a 1001, permaneceu no segundo membro, esse 1000 passa para cá, menos 1000. Bom, vamos fazer esse cálculo aqui agora, olha. 3, 10 a menos 2, menos 1001, 10 a menos 5, tudo ΔT. Olha, ou eu vou fazer o 10 a menos 2 virar 10 a menos 5, 10 a menos 5 virar 10 a menos 2. Eu acho mais fácil aqui, né? 10 a menos 5 virar 10 a menos 2, ó, menos 4, menos 3, menos 2. Vai dar 1,001 vezes 10 a menos 2. Vamos fazer isso, ó. 3 vezes 10 a menos 2, menos 1,001 vezes 10 a menos 2, para a gente poder fazer a diferença aqui, vezes ΔT. 1001 menos 1000, 1. Bom, agora sim, 3 menos 1,001 vai dar... Olha, fazendo esse cálculo aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 2 menos 1,001, isso aqui vai dar o quê? 1,999 vezes 10 a menos 2. Tá? Que é um valor muito próximo de 2. Então vou estar arredondando aqui. Ó. 2 vezes 10 a menos 2 ΔT é igual a 1. Se eu passar isso para cá agora dividindo, tá, eu vou ter o quê? 1 dividido por 2 é 0,5. Vezes 10 elevado a 2. 10 a menos 2 estaria no denominador. Ele vai para o numerador. 10 elevado a 2. Então ΔT aqui, olha, vai me dar como resposta 50 graus Celsius. Tá? ΔT vale 50 graus Celsius. Mas eu não quero variação de temperatura. Tá? Ou seja, quando variar a temperatura em 50 graus Celsius, a barra C vai estar na horizontal aqui. Ó.
Eu quero saber que temperatura é essa. ΔT não é T menos T0? Tá, então vamos substituir. O ΔT vale 50, vai ser igual a temperatura menos a temperatura inicial, que valia 20. Passo 20 somando, 50 mais 20, resposta 70 graus Celsius. Então, como resposta, nós teremos a letra D de dado. Agora, olha só, a outra maneira que eu estava falando, vamos supor que você pegasse esse ΔT aqui e fizesse T menos 20. Nesse ponto, olha, eu já vou colocar direto aqui para você ver como ia dar mais trabalho. Porque se você colocando aqui T menos 20 e aqui ó, T menos 20, você ia ter que aplicar a propriedade distributiva aqui, olha, e sair multiplicando isso. Então iria surgir esses números aqui, tá vendo? Você ia chegar na resposta, só que você iria ter que fazer mais conta. Tá bom? Então calculando o ΔT fica mais simples. Tá? Se você quiser entender aí, dá uma pausa no vídeo aí, né, e ver todo o desenvolvimento aqui. A propriedade distributiva, esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse, né? Aí você vai tendo aí uma expressão maior. Então se você calcular o ΔT primeiro, direto, né, você calcula o ΔT mais simples. Você calcula o ΔT, você sabe que ΔT é T menos T0. Tá bom? Bom, é importantíssimo que você faça, até você vai ver que tem vários exercícios aí, tá, que eu deixei para vocês. É importantíssimo que vocês façam exercícios para prosseguir, tá? As próximas aulas agora vão depender disso aí. Vocês vão observar também que as equações são muito parecidas, o raciocínio é muito parecido. Tá? Então, para dilatação superficial, dilatação volumétrica e dilatação dos líquidos, nós vamos praticamente trabalhar com essas equações aí. Tá? Lógico que elas vão ter algumas modificações, mas no fundo o raciocínio é bem próximo, bem parecido. Tá bom? Então até a próxima aula, onde que nós vamos ver dilatação superficial e volumétrica. Até lá!